Oi, eu vou postar aqui um vídeo de uma pessoa que mudou todo o meu entendimento sobre investimentos e aplicações financeiras, sobre o mundo das finanças. Foi numa época, lá em 2020, quando eu estava desesperado porque eu estava tendo um grande prejuízo depois de ter entrado para o mercado de ações. E foi esse cara que mudou todo o meu conceito sobre o que é o mundo da Bolsa de Valores, o mundo de investimentos. Esse cara e também Décio Bazin foram os grandes responsáveis pela minha mudança de estratégia. Depois disso eu ainda fiz algumas besteiras ainda, mas hoje eu sigo totalmente o modo que eles ensinaram, a filosofia de investimento deles, e eu confesso que agora eu estou começando a ter excelentes retornos. Essa grande pessoa chama-se Luiz Barsi Filho, nasceu pobre, foi engraxate, e hoje ele é um dos maiores investidores, pessoa física na Bolsa de Valores. Tem um patrimônio de bilhões e bilhões de reais, e ele mudou o meu conceito. Eu mudei o meu conceito depois de ver alguns vídeos dele na internet. Aí logo depois eu comprei o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E isto deu uma reviravolta em toda a minha maneira de pensar. Então eu espero que você goste desse vídeo e procure se informar a respeito dele, assista os vídeos dele no YouTube. Se eu não esquecer, eu vou colocar alguns links dos vídeos do Luiz Barsi Filho, esse grande mestre. Eu sei que eu nunca vou conhecê-lo pessoalmente, mas eu desejo muita saúde e muito sucesso ainda para ele na Bolsa de Valores. Então fique com esse conteúdo agora. Agora, é uma oportunidade. O setor financeiro, ele é uma oportunidade. Precisa se avaliar, dentro desses bancos que aí estão, quais aqueles que te proporcionam um yield melhor, certo? É o grande pulo do gato, tá correto? Você tem que considerar duas situações. Você perguntou o que o investidor faz. O investidor, se o mercado cair e ele tiver reservas, ele compra mais. Agora, o que o especulador faz? O especulador, ele procura, na razão direta dos acontecimentos, aproveitar essas oportunidades especulativas. Está correto? Então, aqui no país, existe um instrumento que a Bolsa defende, e até agora eu não consegui entender por que a CVM também contempla isso, que na minha opinião, é um estelionato. Ou seja, você aluga uma ação e pode vender. A ação é um ativo. Por exemplo, se você alugar uma casa, você não pode vender, porque você está praticando um estelionato. Se você alugar um automóvel, você não pode vender também, porque você está praticando um estelionato. Se você alugar um equipamento agrícola ou um equipamento industrial, você também não pode vender. Mas uma ação que é um ativo, você pode alugar e vender. Então, isto tem feito com que os fluxos especulativos eles se acentuem. Hoje nós temos papéis aí que têm 140, 150, 160 milhões de ações locadas. Então, a nossa estrutura acionária ela não conseguiu formar um colchão de investimento capaz de suportar pressões dessa natureza. Então, é por essa razão, no meu interpretar e no meu modo de ver, que o mercado produz essas oscilações intempestivas. Eu até diria, sem nenhum medo de errar, amanhã, se a CVM proibir a locação, o mercado sobe no mínimo 10%. Está entendendo? Pouquíssimas são as empresas que hoje pagam dividendos. A grande maioria das empresas hoje pagam
distribuem proventos sob o título de juros sobre capital próprio. Agora, eu diria o seguinte, quando se analisa a questão de se tributar o dividendo, nós temos que analisar também, não separadamente ou individualmente, a tributação do dividendo. A gente tem que analisar outros fatores. Por exemplo, um dos fatores importantes para o país é atrair investidores que possam fixar investimentos produtivos aqui, não investimentos ou então aplicações especulativas, tá entendendo? Para que possa gerar emprego. Então você tem o seguinte, você pega outros países aí, talvez os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tributam o dividendo. Mas o que acontece? O lucro dele é taxado em 15%. Tá certo? Aí se justifica colocar mais uma gordura em cima desse lucro. Mas aqui no Brasil, o lucro é taxado em 45% aproximadamente. Então, o que ocorre? O cidadão, antes de fazer uma aplicação, ele vai examinar o foco do investimento que ele está fazendo, para quem ele vai vender, tá certo? Então, o que acontece? Você vai fazer um investimento num país que de cara já te cobra 45% de imposto, aí você tem, na hora que você fizer o seu balanço, você tem que reservar mais 5% para reserva de capital, são 50%. Aí você reserva mais 25% para fluxo de caixa, são 75%. Você reserva mais 25% para expansão da empresa, você tá produzindo aqui sem ter a perspectiva de competir. Está entendendo? Então, a gente tem que avaliar essa questão. A questão do dividendo é uma questão que, lamentavelmente, os nossos dirigentes, principalmente os da área econômica, eles deixam de avaliar outras coisas muito mais importantes, como, eu vou te dar um exemplo prático. O governo poderia arrecadar muito, mas bastante, se ele acabasse com a isenção, está entendendo? Dos 15% sobre os fundos. Por que nós temos que tributar o cidadão individual, a pessoa física? A pessoa física compra uma ação, quando ela vende, ela é obrigada a pagar 15% se ela teve lucro. O fundo não paga nada. E são os que mais especulam no mercado, está entendendo? Se o governo acabar com a isenção dos fundos na questão do imposto de renda, o governo vai arrecadar milhões aí, porque poucas são as empresas que faturam entre 30 e 40 bilhões por dia, que é o caso da Bolsa de Valores. Está entendendo? Então, existem formas de se aumentar a arrecadação. É preciso que o governo olhe para todas as opções. Os fundos de investimento, eles têm um beneplácito extraordinário. Eles estão isentos de pagar os 15% do imposto de renda, ao passo que o cidadão, pessoa física, ele é obrigado a pagar os 15%. Então, se o governo simplesmente acabar com essa isenção, ele vai arrecadar muito mais. E ele não está tributando nem a produção e nem o consumo, ele está tributando a especulação, que é uma coisa que o governo deveria olhar. Desconheço as razões pela qual o governo não olha isso daí. Eu já tentei me comunicar com o ministro Tarcísio de Freitas, que eu interpreto que Bolsa de Valores faz parte da infraestrutura de um país, mas eles nem te atendem, está entendendo? Tentei falar com outras pessoas do gabinete do ministro, eles nem te atendem. Então, eles não estão preocupados, eles querem saber, eles querem resolver o problema, mas não aceitam sugestões. Está entendendo? Eu sinto que nós temos que nos preocupar com a nossa economia, nós temos que nos preocupar com a nossa produção, com o nosso PIB, com a nossa agenda fiscal, para que a gente não extrapole isso. Né? Eu estou sentindo que o governo está perdendo as rédeas na questão dos déficits, não é isso? O ano passado a gente brigava por um déficit de 100 bilhões, hoje nós estamos falando de um déficit de 800 bilhões. Então, eu acho que não é só a questão de aumentar a tributação. Nós temos que diminuir os nossos gastos, tá certo?
o governo tem que olhar com mais critério, com mais profundidade, a redução dos nossos gastos. Nós somos um país caro, nós somos um país, uma república caríssima, tá certo? Essa que é a grande realidade. Eu até costumo definir o Brasil como uma democracia corporativista, tá certo? Que nós estamos na mão das corporações. E são as corporações que, lamentavelmente, ditam as regras nesse país. Eu vejo o ministro, coitado, pedindo até, pelo amor de Deus, para que aprovem os projetos dele, não é isso? E as corporações, elas se mantêm definidas nos seus interesses pessoais. Eu acho que isso, o povo brasileiro, através do voto, vai ter que mudar, tá certo? Essa é a minha opinião. Por isso, eu não acho que possa haver uma interferência muito forte dos reflexos da economia americana aqui no Brasil, salvo um ou outro fator, não é isso? Que a gente possa deixar de oferecer para os Estados Unidos. Mas eu não vejo, assim, hoje, uma interferência tão grande. O que eu vejo, sim, é o gasto público aumentando violentamente versus a arrecadação cada vez diminuindo mais. E o governo se assegurando aí, como pode, para poder aumentar a arrecadação. Na realidade, se nós formos fazer uma análise profunda, nós não estamos realizando uma reforma tributária. Nós estamos tentando aumentar a arrecadação através do quê? Através de novos impostos. Tá certo? Essa é a realidade. Essa é a realidade que eu enxergo. Tá certo? Você está falando em IPOs, mas, na verdade, o que houve foi o BNDES produzindo um desinvestimento faraônico, tá certo? O BNDES vendeu ações da Petrobras, e a Caixa Econômica vendeu ações da Petrobras, agora o BNDES está querendo vender as ações da Suzano. Então, o que está acontecendo são o direcionamento de recursos mais para atender o desinvestimento dos papéis que estão sob controle do BNDES. E entraram alguns papéis, evidentemente, mas foram papéis que eu não vejo assim uma atratividade tão poderosa, não é isso? Como aqueles que a gente já tem, por exemplo. A maioria dos papéis entra já com valor de patrimônio muito superior, o valor de cotação muito superior ao patrimônio, portanto, já dentro de uma condição de risco, entendeu? Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós temos papéis, e volto a repetir, o Banco do Brasil é um deles, e tem outros também aí, tá certo? É só avaliar, que eu não lembro de todos agora, mas o Banco do Brasil, dificilmente você vai comprar papel no mercado que tenha a garantia que tem uma ação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que não vai quebrar, que vai dar lucro, que vai pagar dividendos, está entendendo? Então, eu não vejo esses IPOs aí. E agora nós tivemos um recentemente, que é de uma empresa chamada Compass, que é do grupo da Raizen, etc., tentando entrar no mercado também com um preço acima daquilo que o mercado precificou, está entendendo? E acabou não tendo o quê? Não tendo assim, a recepção que talvez pudesse se imaginar. Eu acho que o mercado ele pode ser receptivo para novas empresas entrarem, mas empresas que entrem com a possibilidade de produzir um resultado positivo ao cidadão que compra essas ações. Os IPOs eles têm sido muito frequentemente acionados para que o cidadão acabe vendendo logo nos primeiros momentos, nos primeiros movimentos, né? Tanto é fato que agora está se dando preferência para quem entra na aquisição das ações de lançamento, mas que se comprometam com um lock-up aí de 30, 40 dias. Né? Mas, passado esse lock-up, a sensação que eu tenho é que as empresas não vão conseguir manter os preços, porque existem outras muito melhores, ainda com preços bastante atrativos. Eu não vou falar quais são, mas existem muitos, certo? Eu me recordo que, em uma dessas entrevistas, o cidadão chegou e falou: professor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode.
o que o senhor está comprando? Eu falei, eu estou comprando aquilo que vai subir. Aí ele falou, e o que vai subir? Eu falei, mas essa é a segunda pergunta. Eu acho uma coisa importante no meu modo de entender. Eu acho que o mercado não está recebendo tantos investidores quanto se propaga. O mercado está recebendo pessoas direcionando recursos para fins especulativos. Está correto? Agora, o que eu interpreto? Eu interpreto que o cidadão que passou a operar na Bolsa, ele não se convenceu ainda de que a Bolsa é uma opção de investimento. Está correto? O que mais a gente consegue detectar é que, na realidade, ele está fugindo da renda fixa porque ele teve uma diminuição muito grande. Então, ele não teve a opção de vir ao mercado e investir. Ele está fugindo da renda fixa, é difícil. E eu digo com todas as letras, hein? Se nós tivermos uma reviravolta nas taxas de juros, e as taxas de juros aumentarem, todo esse pessoal que veio para o mercado especular, eles vão voltar para a renda fixa. Porque eles têm o quê? A mentalidade deles é a mentalidade do agiota, não é a mentalidade de investir na geração de riqueza, tá certo? Então, eu tenho assim como esperança que, efetivamente, as pessoas que venham para o mercado venham com a intenção de investir e de formatar em carteiras de renda mensal que possa lhe proporcionar, ao longo do tempo, uma renda compatível com uma vida mais tranquila, mais sossegada, renda essa que o governo não tem condição de oferecer ao cidadão. Então, ele tem que procurar ele mesmo constituir a sua renda. Está correto? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem interpreta que está entrando muitos investidores, eu acho que não estão entrando investidores. O reflexo de toda essa movimentação na Bolsa, ela é exatamente caracterizada pelo fato da movimentação financeira que se produz através dos fluxos especulativos. Não, o yield é uma consequência. A empresa, é exatamente por causa disso que a gente avalia o que uma empresa procura desenvolver quando ela direciona recursos num país que lhe oferece a oportunidade de investimento para que ele seja o quê? Para que ele seja competitivo, tá certo? Hoje, aqui no Brasil, lamentavelmente, o cidadão ele não tem condições de competir com outros países. Por quê? Porque os outros países taxam de uma forma mais suave, tributam de uma forma mais suave, tem uma estrutura trabalhista que não é tão generosa como a nossa. Isso. Eu, há pouco tempo atrás, conversando com um empresário, eu falei, poxa, mas por que você não investe aqui no país? Ele falou, mas eu invisto. Se eu conseguir um equipamento ou um robô que produz uma máquina sem eu ter que conseguir ou ter que concorrer com outros fatores, eu vou investir. Só que eu não tenho essa capacidade, não tenho esse produto, não é isso? Você pega, por exemplo, as coisas que foram degradando a nossa estrutura de emprego. Se você tirasse uma fotografia da Volkswagen, por exemplo, há 25 anos atrás, você tirava e você ia reproduzir uma imagem de 18 mil, 20 mil funcionários trabalhando. Hoje você tira a foto, tem 1.000 robôs. Então, a automação e a mecanização também contribuíram para que nós tivéssemos uma perda expressiva de salário, não é isso? Então, eu não vejo assim a perspectiva de uma recuperação tão rápida. É claro que nós vamos nos recuperar alguma coisa, a economia deve crescer, mas de uma forma pausada, de uma forma lenta, porque esse estrago feito pelo Covid-19, ele teve uma repercussão e um efeito muito superior a outras crises, não é isso? Crises financeiras, crises econômicas, crises de financiamentos, bolhas que se criaram no mercado, porque nenhuma delas produziu o efeito que essa produziu, ou seja, de todos pararem com as suas atividades, ou pelo menos quase todos. Tá certo?
eu vejo a coisa assim com uma certa assim, realidade e com uma certa esperança também, né? Mas eu não vejo a coisa assim para deflagrar uma, uma, um desenvolvimento, uma recuperação da economia tão rápida como muitos imaginam. Não, tudo importa, né? O retorno ele é fruto de uma governança corporativa competente, está correto? O retorno de uma empresa faz parte da sua gestão. A gestão tem que ser uma gestão competente, evidentemente, né? Essa aqui é a realidade. Então você vai analisar, cada empresa tem o seu gestor, cada empresa tem a sua administração, não é isso? Então são esses parâmetros todos que são nos dados a conhecer, que nós avaliamos e investimos ou não na empresa, tá certo? Ela nos mostra uma determinada perspectiva, aí, tá certo? Dentro, é claro, de um setor que tenha o seu grau de perenidade e dentro da questão da sustentabilidade da empresa no setor, é isso. Nós temos empresas no setor perene que ela não tem sustentabilidade, tá certo? É isso aí.